Os neurocientistas dizem que nós somos muito mais influenciados pelo inconsciente do que pelo consciente. A nossa percepção de vida, as nossas reações, os nossos sentimentos, as nossas convicções são muito mais profundas no nível do inconsciente do que no nível do consciente. Que o teu cérebro tem diversas áreas separadas que se juntam quando você pensa. Tudo isso é muito bonito, mas os cientistas descobriram que 90% de toda atividade cerebral se dá no inconsciente. Só 10% se dá no nível consciente. Tudo que você percebe durante o dia, o teu cérebro está captando. Muitas vezes isso não é no nível do consciente. Por exemplo, uma pessoa vem e fala uma coisa para você e você nem presta atenção direito. Mas lá no teu subconsciente, lá no inconsciente, você grava aquilo como uma rejeição, como um desamor. E aquilo fica arquivado, esperando um gatilho para vir para fora. Já sabemos então que 90% da atividade cerebral é inconsciente. Como é que nós podemos mudar aquilo que a gente não sabe? Como é que você tem sentimentos que você tem e você não explica? Às vezes uma reação, às vezes aquele sentimento que está dentro de você. Por isso, entender o processo de transformação do inconsciente é muito importante. Eu quero que você saiba, querido, que uma das coisas que os cientistas descobriram é que o estresse é o principal elemento que causa danos ao cérebro e à mente. Você não foi criado para viver estressado. Os cientistas dizem que o mundo de hoje tem um estilo de vida que é mais estressante do que qualquer outro. Existe na linguagem do computador o que a gente chama de multitask. É quando você abre, task no inglês é trabalho. É quando você abre o teu computador e você faz várias coisas ao mesmo tempo. Você fecha uma janela, entra noutra e vai. Quanto mais janelas você abre, mais o teu computador fica lento. Hoje em dia, os cientistas dizem que o pensamento multitask, ou múltiplos pensamentos ao mesmo tempo, é absolutamente devastador para o cérebro. Por exemplo, você é daquele tipo de pessoa que assiste televisão, escrevendo no computador, com o celular no Facebook, e tenta escrever para 2 pessoas, para 3, ao mesmo tempo que está teclando com você, e ainda está conversando com o marido ou com a tua esposa. Quantos fazem isso? Eu quero te dizer que isso é veneno para o teu cérebro. Em outras palavras, 99% das pessoas, principalmente dos jovens dessa geração, estão estressados. Já levanta de manhã estressado, não sabe, mas não sei, estou sempre cansado. Claro. Coitado do teu cérebro que tem que fazer isso tudo uma vez. E isso prejudica imediatamente atenção, foco, aprendizado. E isso é resultante, é provocador de depressão. Pessoas estressadas são pessoas infelizes, são pessoas incrédulas, são pessoas que vão adoecer cedo ou tarde. Nos nossos estudos do cérebro também, nós aprendemos que muitas doenças do corpo são doenças que se originam na alma ou na mente. Eu quero falar para vocês sobre os agentes de transformação do inconsciente. Houve um grande psiquiatra, discípulo do próprio Freud, chamado Carl Jung. Esse psiquiatra, ele fez uma observação nos diversos pacientes que ele atendia, que eles apresentavam características
semelhantes aos seus familiares. Características do inconsciente, interpretada muitas vezes através dos sonhos. E ele veio então com uma teoria chamada do inconsciente coletivo. Ele dizia o seguinte, que cada um de nós tem um inconsciente pessoal, que é resultado das nossas experiências de vida, e um inconsciente coletivo, que era herdado através dos familiares. E essa teoria dele se tornou motivo de celeuma, de discussão, até hoje, muito grande entre os psicólogos. Por quê? Porque muitos defendiam que nós somos subproduto do meio, daquilo que recebemos das influências do meio. Outros defendiam que nós temos comportamentos que são genéticos. E ninguém provava absolutamente qual das teorias era correta. Até que veio a ciência, a neurociência, e através especificamente de uma disciplina da ciência chamada epigenética, que com estudos e trabalhos provou-se que os pensamentos interferem no DNA. Você, através de pensamentos repetitivos, você pode desligar alguns genes ou ligar outros genes. Ou seja, aquilo que eu penso vai determinar a minha genética. E aquilo que está na minha genética é passado para as minhas gerações. As minhas decisões mudam os meus genes. A epigenética diz que a minha maneira de pensar pode ligar alguns genes, desligar outros, encurtar, alongar os genes e ter consequências no físico. O inconsciente determina as nossas decisões muitas vezes. São os pensamentos mais profundos da alma.